Segunda-feira começando, e o clima no Vasco da Gama é de expectativa, movimentação e, claro, aquela dose de tensão que todo torcedor sente quando percebe que a temporada está entrando num momento decisivo. A rodada do Campeonato Brasileiro chegou, ao fim com o time ainda dentro da temida zona de rebaixamento, e para piorar a sequência de resultados negativos, já começa a pesar na confiança da torcida e dos próprios jogadores. A última vitória no Brasileirão aconteceu há exatos 2 meses, e isso para um clube do tamanho do Vasco é inaceitável. O torcedor olha para a tabela, vê que os adversários diretos na briga pela permanência estão se distanciando e sente aquela mistura de indignação e preocupação. É o caso do Santos, por exemplo, que há poucas semanas estava atrás do Vasco, mas emplacou 2 vitórias seguidas e já respira um pouco mais aliviado longe do sufoco. O Grêmio, outro rival que parecia vulnerável até perdeu para o Sport em casa, mas ainda está à frente na classificação. O Vitória também patina, mas o fato é que todos os times que estão ali na parte de baixo começam a mostrar sinais de reação e o Vasco precisa urgentemente fazer o mesmo. Ainda há uma vantagem matemática que mantém o torcedor agarrado. Há esperança, o time tem 2 jogos a menos em relação a alguns concorrentes diretos. São 6 pontos em disputa que no papel poderiam mudar completamente o cenário. Um desses compromissos atrasados é contra o Juventude fora de casa e o outro contra o Bahia em São Januário. Se vencer ambos, o Vasco pode se aproximar do meio da tabela e deixar a zona da confusão para trás, mas para isso é preciso retomar a capacidade de vencer algo que parece ter ficado no passado recente. Nos últimos 5 jogos do Brasileirão foram empates contra Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro e derrotas para Mirassol e Botafogo. O desempenho até não foi tão ruim contra o Atlético, com o time mostrando competitividade e até superioridade em alguns momentos. Mas o resultado positivo não veio. Não! E no futebol, especialmente nessa fase do campeonato, é o placar que conta. Para completar a frustração, a partida contra o Atlético terminou com um episódio que deixou a torcida indignada. O lateral direito Paulo Henrique sofreu uma entrada forte do zagueiro Lianco, que deixou marcas evidentes na panturrilha, as travas da chuteira impressas na pele, e mesmo assim o árbitro não aplicou nem cartão amarelo. O lance não teve análise do VAR e o jogador precisou ser substituído no fim da partida. Felizmente, a avaliação inicial indica que ele não preocupa para o próximo jogo, mas o sentimento de injustiça ficou. Jogadas desse tipo, sem a devida punição, aumentam a sensação de que o Vasco está sempre nadando contra a maré. Mas se dentro de campo o momento é delicado fora dele, a semana promete ser agitada no mercado da bola. No meio da partida contra o Atlético, começou a circular a informação de que o zagueiro João Vitor teria pedido para deixar o clube. A pressão da torcida, que vem sendo constante, parece ter pesado na decisão. Mais uma vez ele foi vaiado em São Januário e, embora sua atuação recente não seja das piores, o histórico de erros e atuações inseguras mina a paciência da arquibancada. João Vitor é jovem, tem velocidade e características modernas para a posição, mas nunca conseguiu se firmar no Vasco. A informação foi negada publicamente pelo técnico Fernando Diniz, que afirmou contar com o jogador e destacou seu potencial. Porém, horas depois, surgiu uma novidade que pode mudar completamente o rumo dessa história. O CSKA Moscou da Rússia estaria preparando uma proposta para contratar o zagueiro. Segundo fontes próximas à negociação, o clube russo já conversou diretamente com João Vitor e seu empresário, demonstrando interesse e apresentando um valor de aproximadamente 4,5 milhões de euros para comprar seus direitos econômicos. O detalhe é que essa proposta ainda não chegou oficialmente ao Vasco, mas o jogador já teria dado sinal verde para que as tratativas avancem. É importante lembrar que o Vasco investiu pesado para tirar João Vitor do Benfica, pagando 6 milhões de euros fixos, com gatilhos que podem elevar o valor total para 8 milhões, dependendo do cumprimento de metas como a permanência na Série A. Ou seja, a oferta russa é inferior ao que o clube desembolsou, mas diante do momento atual e da possibilidade de fazer caixa, a diretoria pode ser tentada a negociar. No câmbio atual, esses 4,5 milhões de euros representam algo entre 25 e 28 milhões de reais.
Não é uma quantia desprezível, especialmente se considerarmos que o clube poderia usar o dinheiro para reforçar setores carentes. A especulação é que, caso a venda seja concretizada, parte desse valor seja destinado à contratação do colombiano Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray da Turquia. O jogador de 26 anos é titular da seleção colombiana e tem currículo de destaque no futebol europeu, com passagens consistentes pelo campeonato belga antes de se transferir para o clube turco. Sua estatura, idade e estilo de jogo são semelhantes aos de João Vitor, mas muitos consideram Cuesta mais pronto e experiente para assumir um papel de liderança na defesa. O interesse do Vasco em Cuesta não é novidade. O clube já formalizou uma proposta de 5 milhões de euros e a negociação envolve concorrência pesada. Outros clubes, incluindo o Spartak Moscou da Rússia, também estão no páreo, mas a possibilidade de atuar no Brasil e ser titular absoluto pode pesar a favor do Cruz Maltino. O Galatasaray, por sua vez, prefere uma venda definitiva e não vê com bons olhos empréstimos simples como os russos propuseram. Uma alternativa que pode agradar aos turcos é um empréstimo com obrigação de compra ao final do contrato modelo que o Vasco pode adotar se conseguir viabilizar financeiramente a operação. Para a torcida, a equação é simples: vender João Vitor para financiar a chegada de Carlos Cuesta. Uma troca que no imaginário popular representaria um ganho técnico imediato, já que o colombiano é visto como um zagueiro mais firme, com postura de liderança e experiência internacional. Além disso, Cuesta está na rota para ser titular da Colômbia na próxima Copa do Mundo, o que só reforça sua valorização. No entanto, o mercado é imprevisível e o Vasco precisará agir rápido para não perder o jogador para outro concorrente. Essa movimentação toda faz com que a semana seja considerada crucial. De um lado, a possibilidade real de perder um zagueiro, titular ainda que contestado, e de outro, a oportunidade de trazer um reforço de peso que pode mudar o patamar defensivo do time. Ao mesmo tempo, o Brasileirão não para e a urgência por vitórias aumenta a pressão sobre a diretoria e comissão técnica. O torcedor quer ver resultado, seja dentro de campo, com uma vitória que traga alívio imediato, seja fora dele com uma contratação que devolva da esperança de dias melhores. Enquanto a bola não rola para os próximos compromissos, a diretoria do Vasco sabe que precisa trabalhar nos bastidores como se fosse uma final de campeonato. A novela envolvendo João Vitor e Carlos Cuesta é apenas uma das frentes de ação. Há também a preocupação com a montagem do elenco para encarar o segundo turno do Brasileirão com mais força e opções, já que a maratona de jogos exige não apenas um time titular competitivo, mas também um banco de reservas que seja capaz de manter o nível. O torcedor está cansado de ver o time cair de rendimento quando entram as opções vindas do banco, e isso tem custado pontos preciosos na luta contra o rebaixamento. O caso João Vitor, por mais polêmico que seja, expõe um dilema que o clube já enfrentou em outras temporadas: vender um jogador por um valor que no papel pode parecer baixo, mas que no contexto financeiro atual representa a possibilidade de investir em nomes que tragam retorno técnico imediato. A paciência da torcida com o zagueiro não é das maiores e a pressão das arquibancadas já começa a transbordar para dentro de campo. Jogadores que sentem o peso dessa cobrança tendem a ter atuações inseguras e é justamente nesse ponto que a diretoria avalia que talvez seja melhor abrir mão de um atleta que, embora tenha potencial, não conseguiu conquistar de vez o torcedor vascaíno. Carlos Cuesta aparece como o nome perfeito para substituir João Vitor. É um defensor de estilo aguerrido, firme na marcação, com leitura de jogo apurada e uma experiência que vai muito além dos seus 26 anos. Ter passado pelo futebol colombiano, se destacado na Liga Belga e atuado por um dos clubes mais tradicionais da Turquia, o coloca em um patamar que o Vasco não costuma alcançar com frequência em contratações recentes. Além disso, sua ligação com a seleção colombiana o mantém em um nível de competitividade alto, já que está constantemente medindo forças com atacantes de elite no cenário sul-americano e internacional. A diretoria vascaína sabe que não terá vida fácil para fechar o negócio. O Galatasaray não tem pressa para negociar e quer o melhor retorno financeiro possível.
A entrada de clubes russos na disputa pode inflacionar ainda mais o preço, mas a estratégia do Vasco é, clara, usar a possível venda de João Victor como motor para avançar nas conversas e tentar um acerto rápido antes que o colombiano se comprometa com outro destino. A operação é praticamente uma corrida contra o tempo, pois a janela de transferências não ficará aberta por muito mais tempo, e perder a oportunidade agora significaria deixar o sistema defensivo vulnerável até o fim da temporada. Enquanto isso, Fernando Diniz trabalha para manter o elenco focado, o técnico tenta blindar o grupo da avalanche de especulações e negociações que circulam na imprensa, mas é impossível ignorar que mudanças estão a caminho. O ambiente nos treinos já mostra que alguns jogadores sentem a pressão da má fase e Diniz precisa equilibrar o ânimo da equipe para que essa tensão não se transforme em apatia ou nervosismo exagerado durante os jogos. A torcida, mesmo impaciente, ainda comparece em bom número a São Januário e esse apoio pode ser decisivo para que o time reencontre o caminho das vitórias. O momento pede respostas rápidas e decisões firmes. Dentro de campo, o Vasco precisa urgentemente corrigir a falta de eficiência ofensiva e a oscilação defensiva. Fora dele, a diretoria tem que ser certeira no mercado para não repetir erros do passado, quando contratações caras acabaram não rendendo o esperado. João Victor é um exemplo claro de como uma aposta de alto valor pode não se traduzir em retorno proporcional. O clube desembolsou um valor elevado ao Benfica e agora se vê diante da possibilidade de recuperar apenas parte desse investimento. Ainda assim, se essa movimentação abrir espaço para trazer um nome como Cuesta, a troca pode ser vista como um acerto estratégico. O torcedor mais atento sabe que o futebol atual não permite decisões apenas baseadas em paixão ou no passado de um jogador. O mercado é dinâmico e um atleta valorizado hoje pode perder espaço rapidamente se não entregar rendimento dentro de campo. Nesse sentido, João Victor ainda é jovem e pode dar a volta por cima em outro ambiente longe da pressão de São Januário. Para o Vasco, a prioridade é encontrar jogadores que cheguem prontos para ajudar agora, não daqui a 2 ou 3 anos. Há também um fator psicológico. A chegada de um nome como Cuesta traria impacto imediato no vestiário, mostrando que o clube está disposto a investir pesado para sair da zona de rebaixamento e construir um segundo turno sólido. Isso poderia motivar não apenas os torcedores, mas também os atletas que já estão no elenco, elevando o nível de competitividade nos treinos e nos jogos. O futebol muitas vezes se decide tanto na qualidade técnica quanto na confiança e no espírito coletivo. O próprio Cuesta, ao saber do interesse do Vasco, teria ficado balançado. Embora a Rússia ofereça salários altos e certa estabilidade financeira, o colombiano sabe que jogar no Brasil com visibilidade e competitividade altas pode ser positivo para sua carreira, especialmente no caminho para a próxima Copa do Mundo. Disputar partidas decisivas contra clubes tradicionais? Sentir o calor da torcida e estar sob constante atenção da imprensa esportiva são elementos que pesam na escolha de um atleta que quer se manter relevante no cenário internacional. Ao mesmo tempo, o Vasco não pode se dar ao luxo de apostar todas as fichas em uma única contratação. A janela de transferências ainda pode reservar outras oportunidades e a diretoria precisa estar atenta para reforçar não apenas a zaga, mas também outras posições que carecem de peças confiáveis. O ataque, por exemplo, vem sofrendo com a falta de um finalizador eficiente e o meio-campo precisa de mais criatividade para municiar os homens de frente. O equilíbrio entre defesa e ataque é essencial para uma campanha de recuperação no segundo turno. No curto prazo, a prioridade absoluta é somar pontos. Os jogos atrasados contra Juventude e Bahia serão tratados como finais e a expectativa é que até lá as movimentações no mercado já estejam mais claras. Se João Victor sair e Cuesta chegar a tempo, a equipe pode ganhar um reforço moral importante antes desses confrontos diretos. O clima de incerteza, no entanto, só vai desaparecer com vitórias e é isso que o torcedor quer ver o quanto antes. Essa mistura de negociações intensas, pressão da tabela e a necessidade urgente de reação dentro de campo transforma a semana do Vasco numa verdadeira prova de fogo para todos os envolvidos. A diretoria, os jogadores, o técnico e até a torcida têm papéis importantes a desempenhar.
Cada decisão e cada resultado daqui para frente pode significar a diferença entre respirar aliviado ou mergulhar ainda mais fundo na briga contra o rebaixamento. O tempo está correndo e a resposta precisa vir já! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O recente jogo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro tem gerado um burburinho intenso nos bastidores do futebol nacional, principalmente após a surpreendente anulação da partida. Fontes não oficiais começaram a circular relatos de que o motivo para a decisão teria sido alguma irregularidade técnica ou administrativa, que até o momento não foi oficialmente confirmada pelos órgãos responsáveis. O que se sabe até aqui são apenas especulações e rumores que fazem as redes sociais e os meios esportivos fervilharem, criando uma verdadeira tempestade em torno do que poderia ter acontecido durante o confronto. Alguns especialistas apontam para possíveis falhas na arbitragem, enquanto outros indicam que questões relacionadas à documentação ou escalação de jogadores podem estar envolvidas. Independentemente da razão exata, o fato é que a anulação da partida entre dois times tradicionais do futebol brasileiro levantou questionamentos sobre a organização do campeonato e o rigor das normas que regem o esporte. A situação tem gerado um debate acalorado sobre o impacto dessa decisão na sequência da competição, especialmente para clubes que buscam a recuperação ou a manutenção de suas posições na tabela. O clima de incerteza e a falta de transparência oficial alimentam ainda mais a especulação entre torcedores, comentaristas e dirigentes. Além do aspecto técnico, o episódio da anulação do jogo entre Vasco e Atlético Mineiro pode abrir um precedente perigoso para o andamento do campeonato, que é visto como um dos mais competitivos e tradicionais do país. Rumores indicam que a situação está sendo minuciosamente avaliada pela Confederação Brasileira de Futebol, que busca evitar maiores transtornos para as equipes envolvidas e para os demais participantes da competição. Alguns veículos de imprensa próximos aos clubes apontam que há um movimento interno para tentar reverter a decisão ou ao menos amenizar os impactos para as partes envolvidas. Entretanto, a falta de uma comunicação clara e oficial deixa margem para que as interpretações e os palpites se multipliquem, alimentando um clima de desconfiança e dúvida. A discussão gira em torno da integridade da competição e da necessidade de garantir que o torneio seja disputado de forma justa, com regras claras e respeitadas por todos os times. A possibilidade de uma nova rodada de questionamentos acerca da arbitragem, regulamentos e organização do campeonato começa a ganhar força, criando um ambiente propício para a propagação de teorias e especulações. A expectativa é que nas próximas semanas novas informações possam surgir, trazendo mais clareza para os fatos e diminuindo o volume de rumores. Os torcedores, por sua vez, vivem um misto de frustração e ansiedade diante do impasse que envolve a anulação do jogo entre Vasco e Atlético Mineiro. Nas redes sociais, o debate é acirrado, com opiniões divididas entre aqueles que defendem a postura da entidade máxima do futebol brasileiro e aqueles que acusam uma possível injustiça contra um dos clubes. O clima de incerteza faz com que fãs de ambas as equipes questionem o rumo que a competição pode tomar, sobretudo porque o resultado da partida poderia ter influência direta na luta por pontos importantes na tabela. Além disso, há um sentimento generalizado de que o episódio pode manchar a imagem do campeonato, prejudicando a credibilidade do torneio diante da opinião pública e dos patrocinadores. Alguns torcedores mais fervorosos chegaram a iniciar campanhas e manifestações buscando pressionar as autoridades esportivas a esclarecerem rapidamente a situação. Enquanto isso, os times envolvidos tentam se concentrar nos próximos desafios,
Dentro de campo mesmo, diante da indefinição que paira sobre o ocorrido. A movimentação nas redes sociais é intensa, com hashtags e discussões que reforçam a polarização e o clima de especulação em torno do caso. A atmosfera nos clubes e entre os fãs permanece tensa e cheia de expectativas por desdobramentos. No âmbito dos clubes, a anulação da partida entre Vasco e Atlético Mineiro tem provocado uma série de reações internas e estratégicas que apontam para um cenário cheio de possibilidades e desdobramentos futuros. Fontes ligadas às diretorias indicam que há uma preocupação crescente com os reflexos que a decisão poderá trazer para o planejamento das equipes, tanto em termos esportivos quanto financeiros. A indefinição sobre o resultado do confronto gera dúvidas sobre a forma como as equipes devem se preparar para os próximos jogos, especialmente considerando a necessidade de pontuar para garantir posições importantes na tabela ou evitar o rebaixamento. Rumores apontam que as diretorias já estariam em contato com a CBF, buscando informações e tentativas de influenciar na definição do caso. A possibilidade de um recurso ou mesmo de uma nova partida tem sido ventilada, gerando um cenário de instabilidade e apreensão. Além disso, há especulações sobre o impacto que a anulação pode causar no relacionamento entre os clubes e a entidade máxima do futebol brasileiro, visto que decisões como essa podem gerar conflitos internos e disputas judiciais. Em meio a tudo isso, a pressão para uma solução rápida e justa cresce cada vez mais, pois o futebol brasileiro não pode se dar ao luxo de manter um campeonato sob um clima tão nebuloso e controverso. De forma geral, a anulação do jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, além de ser um episódio que alimenta rumores e provoca um burburinho significativo no futebol brasileiro, revela uma série de fragilidades e desafios que rondam a organização e o funcionamento do Campeonato Brasileiro. O que começou como uma partida comum acabou se transformando em um caso que pode impactar profundamente a confiança dos torcedores, o equilíbrio competitivo e a imagem do futebol nacional. A indefinição sobre os motivos que levaram à anulação abre espaço para inúmeras hipóteses, desde falhas técnicas na arbitragem até questões burocráticas envolvendo os clubes e a própria CBF. A repercussão negativa, por sua vez, faz com que a pressão para uma solução transparente e rápida seja ainda maior. A possibilidade de que esse episódio seja apenas a ponta do iceberg de problemas estruturais já existentes levanta debates sobre a necessidade de reformas e melhorias nos processos que regulam o esporte. Enquanto isso, o campeonato segue em andamento, com clubes e torcedores tentando lidar com a instabilidade causada por esse imbróglio. A expectativa é que o desfecho desse caso traga lições importantes para o futuro do futebol brasileiro e para a credibilidade de uma das competições mais tradicionais do país. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.